Aí, agora Acho que foi. foi. Muito bem. Então, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei extremamente feliz pela oportunidade de falar de um tema que me é muito caro, que toca especialmente no meu tema de trabalho. É realmente muito relevante a gente poder fazer essas conexões sobre preconceito religioso e outros temas. Realmente fico muito grata mesmo pela oportunidade. Bom, e aí com relação ao tema do preconceito religioso, eu tomei como inspiração a palestra de Abdu'l-Bahá sobre o tema, e eu gostaria então de iniciar, na verdade, é mais uma conversa falando sobre três princípios basilares dos ensinamentos barrais: a unicidade de Deus, unicidade de religiões e unicidade da humanidade. E a partir deles, a gente vai analisar como que a falta do reconhecimento da importância desses princípios leva ao preconceito religioso. E a partir daí, quero compartilhar com vocês como que o preconceito religioso afeta a sociedade em termos práticos, a fim de que a gente consiga, então, pensar qual que é o papel da religião na sociedade e que resposta a gente pode dar ao preconceito religioso. E aí, quando a gente pensa, então, no significado da palavra unicidade, o que nos vem à mente, a princípio, é a ideia de que algo é único, ou seja, no sentido de ser um só, né? Então, quando a gente fala de unicidade de Deus, unicidade das religiões e da humanidade, a gente está falando que Deus é um só, que as religiões são uma só e que a humanidade é uma só. Mas o que realmente isso significa? Bom, quando a gente diz que Deus é um só, tem a ver com a gente reconhecer que a fonte da criação de todas as coisas é proveniente de uma mesma essência, uma essência divina, e que não existe, não há qualquer excusa ou justificativa que possa, que venha justificar, a segregar, a excluir ou colocar como superiores uns seres humanos em relação a outros. Ou seja, e aí quando a gente diz, então, que as religiões são a só, tem a ver com reconhecer que a promessa que Deus fez, que ele nunca deixará a humanidade sem um guia espiritual, de acordo com os ensinamentos barrais, de que Deus irá enviar de tempos em tempos mensageiros divinos, trazendo ensinamentos adequados para o nível de capacidade de compreensão da humanidade, e que também Deus envia esses mensageiros de acordo com a necessidade da época em que esses mensageiros são enviados. De fato, a gente identifica que esses mensageiros parecem fundar religiões com ensinamentos, leis ou orientações que, a princípio, podem soar divergentes. Mas, na verdade, isso não se refere a uma divergência ou incongruência na fonte, ou seja, de quem emana, de quem envia esses mensageiros, sabe? Na verdade, é muito pelo contrário. Isso tem a ver com o fato de que cada religião traz um remédio adequado para as mazelas sociais para o período em que se apresenta a humanidade. Cada uma contribuindo ao seu modo para o período em que para o período em que elas foram enviadas para a humanidade, para o progresso, contribuindo para o progresso e evolução da humanidade. Ou seja, todas as religiões, na verdade, são verdadeiras e nenhuma delas nega a veracidade da que veio anteriormente. Em outras palavras, é como se a gente pudesse dizer que Deus está escrevendo uma imensa enciclopédia com vários capítulos e cada capítulo é uma das suas religiões. Bom, e aí quando a gente fala que a humanidade é uma só, isso necessariamente tem a ver também com a gente precisar reconhecer que todos nós fazemos parte de um corpo interdependente e interligado, que por natureza, quando uma de suas partes está doente, isso afeta o corpo como um todo. Ou seja, o bem-estar do todo depende do bem-estar das suas partes. A questão é que quando a gente não tem a consciência da realidade desses princípios e mais especificamente da unicidade em si, a humanidade ela pode acabar criando distorções sobre a percepção que ela tem de si mesma, e isso pode acabar abrindo
certas brechas para uma série de questões sociais, como desigualdades sociais, os preconceitos de classe, de cor, de sexo, de religião, enfim. E a gravidade dessa questão é a tal ponto que é como se todas essas problemáticas fizessem parte naturalmente da história da humanidade, como se as pessoas vissem essas problemáticas, essas questões, como algo natural da história da humanidade. Mas, na verdade, quando a gente olha para as raízes, para suas raízes, vem como consequência do não reconhecimento da unicidade como um fato e de não se ter a unidade como objetivo a ser alcançado. E aí, falando especificamente do preconceito religioso, infelizmente, a história da humanidade nos apresenta vários exemplos de casos que afetaram gravemente ou que ainda têm afetado grupos religiosos, né? Então, por exemplo, a gente pode citar o que aconteceu com os judeus, vítimas de Holocausto, também muito em consequência de um preconceito étnico e de um nacionalismo exacerbado, em razão do nazismo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode deixar de citar o que tem acontecido com as religiões de matriz africana, cujos seguidores têm sofrido com o chamado racismo religioso. Isso é, infelizmente, decorrência dos anos de escravidão e de segregação racial que atingiu o nosso país, que atinge até hoje, e a gente vê claramente as consequências disso atualmente, né? Mas, a título de vermos na prática do que o preconceito religioso também é capaz de fazer, eu gostaria de poder destrinchar com mais detalhes aqui a perseguição à comunidade Bahá'í iraniana, que é o tema do meu objeto de trabalho, né? E, portanto, acabo tendo maior propriedade para falar sobre, mas também é porque é o tipo de... Porque o tipo de preconceito e discriminação que a comunidade Bahá'í do Irã sofre é realmente estritamente por razão de fé. É uma perseguição religiosa nesses termos, em razão de que a comunidade Bahá'í não é uma comunidade étnica, por exemplo. Então, é realmente um preconceito atrelado à questão de fé. Então, para iniciar essa parte sobre a perseguição, eu queria compartilhar com vocês que a fé Bahá'í, ela nasce em 1844, na antiga Pérsia, hoje o Irã, trazendo diversos princípios e ensinamentos que, para o contexto daquela sociedade, eram e ainda são considerados revolucionários e inovadores. Então, esses princípios que eu mencionei de unicidade de Deus, unicidade de religiões, unicidade da humanidade, e alguns outros como unidade na diversidade, eliminação de extremos de riqueza e pobreza, igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, harmonia entre ciência e religião, o não envolvimento da religião e política partidária, enfim, vários ensinamentos e princípios a fé Bahá'í trouxe naquele contexto. Mas aí vamos imaginar de que maneira a sociedade persa, naquela época, recebeu todos esses ensinamentos. Bom, milhares de pessoas se sentiram atraídas naquele momento e passaram a professar a religião, a fé Bahá'í. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades do Império Persa, juntamente com o clero muçulmano, acabaram percebendo a proporção com que esses ensinamentos estavam se espalhando. E por medo de ver se alterado o status quo da sociedade persa naquele momento, acabaram perseguindo e torturando e matando esses primeiros Bahá'ís, né? Então, para vocês terem uma ideia do quão grave foi isso, mais de 20 mil pessoas foram mortas só nos 6 primeiros anos da história da religião, das piores maneiras inimagináveis. Sem contar todas aquelas outras que foram barbaramente torturadas, sabe? E aí, após esse período inicial, a população, naquele contexto, continuou a ser incitada ao ódio e a perseguição prosseguiu em diversos graus de severidade. E aí, então, a gente chega em 1979, quando ocorre a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica no Irã, e a comunidade, então, a comunidade Bahá'í passa a sofrer uma nova onda de perseguição religiosa, dessa vez sistemática, sofisticada e que se torna claramente uma política de Estado, ou seja, uma perseguição patrocinada efetivamente pelo Estado iraniano. E aí, nessa época, a comunidade Bahá'í do Irã já era, e ainda é hoje, a maior minoria religiosa não muçulmana no Irã. No entanto, o Estado iraniano proíbe, em 1983,
o funcionamento de todas as atividades administrativas e comunitárias barrais. E aí, para vocês verem ilustrado a gravidade disso, antes mesmo de 83, em 1980, mais especificamente, os 9 membros da Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais Irã, que é uma instituição a nível nacional da ordem administrativa da comunidade Bahá'í, simplesmente os 9 membros sumiram e até hoje não se sabe o paradeiro deles. O mesmo aconteceu com a nova formação dessa instituição nacional e a terceira formação dessa instituição acabou, então, redigindo uma carta de maneira muito corajosa, endereçada às autoridades iranianas, detalhando os abusos sofridos pela comunidade na República Islâmica no Irã e declarou que iria se autodissolver voluntariamente como uma forma de demonstrar boa vontade para com o governo. E aí, desde então, desde a década de 80, mais de 200 barrais iranianos foram mortos, outros milhares foram presos, foram detidos, interrogados, dezenas de milhares foram expulsos dos empregos, crianças foram expulsas das escolas, jovens impedidos de ingressar nas universidades ou, quando cursando nelas, expulsos no meio da graduação, sem contar todos os outros barrais que viram as suas propriedades e bens confiscados pelo Estado iraniano. E aí incluo também, menciono os cemitérios barrais destruídos, que foram profanados, e também lugares sagrados barrais, também destruídos dentro do território iraniano. Isso tudo acontece pelo simples fato de serem barrais. E aí aqui acho interessante constatar que identificamos a perseguição religiosa que comete a comunidade Bahá'í no Irã como uma política de Estado, não só pelas atrocidades que podem ser vistas a olhos vistos, podem ser observadas a olhos vistos no Estado iraniano, mas também porque, em 1993, o relator especial da ONU para a situação de direitos humanos no Irã acaba descobrindo e divulgando um documento secreto do Estado iraniano chamado A Questão Bahá'í. Esse memorando foi elaborado em 1991 e é um verdadeiro plano de extermínio assinado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que é o líder atual do Irã, que orienta as instituições estatais a tratarem os barrais de tal maneira com o objetivo de bloquear qualquer possibilidade de desenvolvimento e subsistência dos barrais em si e da comunidade Bahá'í como um todo, de dentro para fora, né? E esse documento, infelizmente, se encontra em vigor até hoje e é muito seguro dizer que no Irã não há um Bahá'í sequer que não tenha sido atingido pela perseguição, desde que essa é uma perseguição de característica multidimensional, capaz de afetar várias facetas na vida de um indivíduo Bahá'í que mora no Irã. E, atualmente, continuamos a ver várias violações de direitos humanos sendo deliberadamente violadas pelo Irã contra seus próprios cidadãos Bahá'ís, como violações ligadas ao direito de ir e vir, por meio de prisões arbitrárias e de processos que não têm observado o princípio do devido processo legal, violação de direitos econômicos por meio de fechamento arbitrário de lojas e de comércios de barrais, com relação a violações dos direitos de educação. Historicamente, os barrais têm sido expulsos de escolas e universidades, como mencionei anteriormente, e documentos governamentais também têm sido identificados nesse sentido, né? O principal deles é justamente a comunicação que foi enviada em 2006 pelo Escritório Central de Segurança do Ministério de Ciência, Pesquisa e Tecnologia no Irã e dirigida a 81 universidades iranianas. Essa carta instrui essas universidades a expulsarem qualquer aluno, uma vez que ele se identifique como Bahá'í, no momento da matrícula ou durante a graduação, durante seus estudos, né? Também, estudantes Bahá'ís acabam se deparando com um formulário no ato de matrícula que esse formulário ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, o estudante se depara com a parte que diz assim, em que ele se declara que submete às leis do Irã, que é a favor do regime iraniano e do que ele dita sobre a fé Bahá'í e suas instituições, e que ele irá se abster de se envolver e de propagar a fé Bahá'í. Na segunda parte desse formulário, o estudante declara que aceita a autoridade da Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo da fé Bahá'í, da estrutura administrativa da comunidade Bahá'í, e nega o texto do campo superior, ou seja, aquele em que ele se declara como a favor do regime iraniano.
E é claro que, a depender do campo que o estudante assine, é o que irá determinar o seu destino, o seu futuro dentro da universidade, né? Se ele vai continuar no pleito pela vaga na universidade. Ou seja, uma forma de coagir o Bahá'í, o estudante Bahá'í, a não mais professar sua fé, a negar sua fé e também, ao mesmo tempo, de não exercer seu direito à educação. No que se refere à violação de direitos socioculturais, a gente, infelizmente, também tem identificado, continua sendo a destruição e profanação de lápides e cemitérios Bahá'ís. Houve pelo menos 80 ataques contra cemitérios Bahá'ís em diferentes localidades em todo o Irã, desde agosto de 2005. Além de vários outros tipos de direitos civis básicos sendo violados em todo o território iraniano. E aí, mais recentemente, em 9 de março desse ano, a Federação Internacional para os Direitos Humanos acaba expondo um documento do Estado iraniano que revela um plano extremamente grave, um plano sinistro de suas autoridades, no sentido de monitorar e exercer controle rígido sobre a comunidade Bahá'í. E um desses pontos que a gente vê nesse plano é justamente, por exemplo, de indicar que as instituições estatais devem procurar desenvolver ações que visem identificar estudantes Bahá'ís, seja crianças ou adultos, a fim de convertê-los para o Islã. E aí esse documento acaba provando essa intenção de fazer essa manutenção na sistematização da perseguição contra os Bahá'ís, né? Bom, e aí diante da experiência da comunidade Bahá'í, é inevitável que a gente, enfim, chegue à conclusão de que a manipulação da religião com o objetivo de torná-la instrumento de poder e opressão tem sido causa de imenso sofrimento, né? Eu entendo que grande parte da responsabilidade pode ser atribuída àqueles que têm se apropriado de símbolos e de instrumentos ligados à religião para os seus próprios objetivos, e isso inclui estados. Enfim, e aí o fanatismo também, o conflitos que envenenam as fontes da tolerância e representam expressões corruptas de verdadeiros valores religiosos também tem sido algo perpetrado por estados ou por outros indivíduos. Ou seja, entendo que, para além de violar gravemente diversos direitos humanos, o preconceito religioso tem prejudicado a sociedade muito no sentido de impedir a religião de exercer o seu verdadeiro papel contributivo para o desenvolvimento da humanidade, tanto na perspectiva individual e também na perspectiva coletiva. E eu sinto e entendo que a necessidade de compreender, assim, quem somos como seres humanos acaba sendo algo extremamente básico e intrínseco à nossa natureza. É algo muito, muito natural. E a resposta a essa necessidade também tem sido respondida pela religião, ao mesmo tempo. Ela tem uma função indispensável em abordar a inclinação universal para a transcendência. Ela tem esse papel essencial na civilização do caráter humano, ao longo da história, ao longo dos tempos, e tem sido muito importante para a gente entender, para a gente poder se identificar como seres humanos, né? E também de promover, em grande medida, uma ordem social. Eu também acho que, eu também entendo que, por meio do cultivo da natureza espiritual da humanidade, a religião tem essa função, né, de cultivar esse lado espiritual da humanidade. A religião também acaba enobrecendo a vida das pessoas em vários lugares, em várias partes. E apesar dela ser utilizada como esse instrumento de manipulação de massas e de controle de poder, ela, na verdade, em grande medida, tem dado unidade de propósito dentro e entre as sociedades. E é que eu preciso destacar aqui o direito de exercer a liberdade de consciência, a liberdade de religião, em questões de religião e crença, na verdade, não apenas crucial para satisfazer esses impulsos espirituais, essas necessidades espirituais da alma, mas também para nos ajudar nesse empreendimento de construir esses padrões de vida harmoniosos e equitativos, né, igualitários. E aí aqui eu preciso dizer que a gente não pode admitir que a religião seja utilizada justamente como esse instrumento para manipular legados culturais, para gerar preconceito, alienação.
impedindo que as pessoas tenham a oportunidade de investigarem a realidade por si mesmas, né? E aí, dentro desse panorama, eu queria introduzir o conceito de liberdade religiosa, né, uma perspectiva de liberdade religiosa, fazendo o desdobramento dela a partir de 3 pontos, a partir de 3 perspectivas. Primeiro, entendo que é necessário a gente ampliar o significado de liberdade religiosa, que essa liberdade ela se encontra no cerne do ser humano, no cerne de cada um de nós, é algo intrínseco, e que a proteção dessa liberdade é fundamental para o tipo de mundo que imaginamos para toda a humanidade, para as nossas localidades, os lugares onde a gente vive, mas também para a humanidade como um todo. Justamente em razão do papel da religião na sociedade, das potencialidades que a religião pode contribuir para a sociedade. E aí a ideia da liberdade religiosa, ela acaba tendo, então, essa proporção muito profunda e poderosa, né? Ou seja, é claro que ela abarca essa possibilidade, esse aspecto da gente poder usar livremente as próprias indumentárias religiosas, a gente poder ostentar sem medo símbolos religiosos, mas ela também vai muito além disso. Eu acho que, no fundo, em última análise, é realmente uma expressão da liberdade da gente investigar a verdade, da gente poder investigar a realidade, entender ela por nós mesmos e de também da gente querer atender, de poder atender essa necessidade mais intrínseca da natureza humana, de entender todas as coisas, entender o que está ao nosso redor. Então, acho que em termos práticos, a liberdade religiosa é o que acaba nos inspirando a escolhermos uma crença, mas também a simplesmente escolhermos não ter uma crença. Existe essa possibilidade também quando a gente fala de liberdade religiosa e liberdade de crença, mas acho que no fim é realmente algo que pode nos inspirar a buscarmos um propósito nas nossas vidas. E acho que a partir daí que a gente consegue entender a importância do direito, a importância de se proteger esse direito à liberdade religiosa como fundamental para a gente alcançar a melhora do mundo, né? Porque, primeiro, nem a religião, nem a própria ideia de liberdade religiosa podem ser usadas para, assim, suprimir a diversidade da humanidade. E segundo, porque a liberdade religiosa é muito fundamental para a manutenção do que a gente pode entender de unidade da humanidade e no alcance da paz. Justamente, mais uma vez, em razão do papel da religião na sociedade e das possibilidades que a liberdade religiosa nos dá de a gente tentar buscar esse propósito de vida. Então, quando a gente considera a importância do direito à liberdade religiosa, que tipo de respostas a gente pode e precisa e deve dar ao preconceito religioso? Então, eu entendo que a primeira coisa que precisamos ter em mente ao responder essa pergunta é de que a promoção da tolerância e da compreensão mútua entre os diversos segmentos da família humana, enfim, as diversas sociedades que existem na humanidade, não pode fazer parte de um mero exercício passivo retórico. Precisa de algo que seja de fato proativo. Então, todas as formas de preconceito, por exemplo, precisam ser enfrentadas diretamente. Assim, precisam realmente ser, de fato, enfrentadas da maneira como se é. Infelizmente, o preconceito religioso acaba exercendo essa influência particularmente ruim, virulenta, né? Que continua a travar o progresso humano. E a gente precisa superar os desafios e os efeitos corrosivos que esse tipo de preconceito exige de uma maneira, assim, a partir de um esforço que seja deliberado e contínuo, que tenha visão de longo prazo, e a gente precisa realmente contar com diversos atores sociais para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, um deles que eu listei seria o direito. A nível de ordenamento jurídico internacional, a gente pode citar, obviamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos, mais especificamente o artigo 18, que acaba garantindo o direito à liberdade de religião e crença, o próprio Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também lá no artigo 18 se prevê a garantia
a liberdade de religião e crença, juntamente com outros dispositivos dessa Carta Internacional, que garante também esse direito. Há organismos internacionais voltados para esse tema, e aí eu menciono a ONU, que tem feito um trabalho primordial junto com os países membros, Estados-membros, no sentido de garantir o exercício desse direito através de mecanismos de proteção de direitos humanos. No Brasil, a própria Constituição também prevê a garantia do exercício do direito à liberdade religiosa, lá no artigo 5º, no inciso 7º. E aí, um outro ator que acabo identificando, que assim, é extremamente importante na promoção da tolerância, é o indivíduo. Porque, vejam, os mecanismos legais, por si só, eles não vão acabar com a intolerância religiosa se as pessoas não deixarem de acreditar que as diferenças nas crenças e práticas religiosas são motivos legítimos para a discriminação. Então, o indivíduo ele precisa, de fato, ser inserido, por exemplo, em programas educacionais que tem como objetivo não apenas fornecer informações precisas ou corrigir mal-entendidos sobre as religiões, enfim, mas que esses programas possam identificar e celebrar a liberdade religiosa e a interreligiosidade, no sentido de fazer com que a gente consiga identificar princípios e valores em todas as religiões que abram mentes e corações, ou seja, encontrar as singularidades e as congruências entre as religiões. E aqui, nessa baila, eu preciso inserir o papel dos líderes religiosos, né? Que, assim, estão numa posição única, têm uma influência única sobre as massas e que têm a capacidade imensa de chamar a atenção para as potencialidades e promessas desse momento presente que a gente vive, dos assuntos humanos, e desafiar e de convidar principais atores sociais para a ação, de convidar outros para se juntar no enfrentamento ao preconceito religioso, né? Principalmente no sentido de fazer com que eles foquem em preceitos espirituais que são comumente compartilhados, em vez de focar em diferenças doutrinárias ou diferenças de interpretação, ou simplesmente, assim, reivindicar a exclusividade sobre as suas próprias ideias, né? E aí, por fim, um outro ator que identifico como responsável na superação do preconceito religioso também são as próprias comunidades religiosas. E aqui eu gostaria de compartilhar mais uma vez a experiência da comunidade Bahá'í iraniana no que se refere à resposta que ela dá à perseguição que ela mesma sofre no Irã. E que é uma resposta, assim, não violenta, mas não se limita a isso. Então, os Bahá'ís no Irã, inspirados pelos ensinamentos de Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, eles entendem que, para se alcançar mudanças sociais duradouras, que inclui estratégias para superar a opressão violenta, eles precisam estar atentos a duas dimensões da mudança. Ou seja, uma dimensão material e uma dimensão espiritual. E ambas acabam incluindo a transformação dos corações, tanto dos opressores como também dos oprimidos. E aí essa atitude dos Bahá'ís iranianos perante a perseguição é chamada de resiliência construtiva. E a partir da resiliência construtiva, além deles se absterem de todas as formas, de todos os tipos de questões que promovam algum nível de discordância ou divisão, isso inclui o envolvimento em organizações político-partidárias, de oposição, enfim, eles também buscam contribuir para o desenvolvimento da localidade onde vivem e daqueles com quem se associam, porque eles identificam que a perseguição, na verdade, faz parte de um processo de transformação a longo prazo. Então, eles realmente identificam que a perseguição é algo que precisa ser superado, mas que não é algo que vai acabar de um dia para a noite, é algo que faz parte de uma questão da sociedade e que várias pessoas ao redor do mundo também têm superado, têm passado. É uma questão de justiça social e que, em razão de ser a longo prazo, também precisa de remédio, de algo que seja feito a longo prazo para superar esse tipo de problemática. E aí, para finalizar, na verdade, eu gostaria de retomar aquela ideia da unicidade das religiões que falei anteriormente, né?
Primeiro, a unicidade ela precisa ser entendida como um fato. Cabe à humanidade reconhecer que a unicidade é algo que está de fato atrelado à sua realidade, que faz parte da natureza e que da natureza da humanidade e que também faz parte da natureza das religiões. Agora, quando a gente fala de unidade, a gente fala de um objetivo, de algo a ser alcançado. Ou seja, é uma virtude, uma qualidade que precisa ser desenvolvida e alcançada pela humanidade. E, e uma das condições requeridas, uma das condições que a gente precisa para alcançar a unidade, perpassa justamente no reconhecimento de que a unidade é um conceito que está atrelado ao de diversidade e ambos são complementares e inseparáveis. Unidade e diversidade são algo que são coisas que estão atreladas uma à outra. Aliás, é justamente porque a diversidade é algo inerente à unidade que a gente pode afirmar, assim, sem qualquer dúvida de que unidade não é sinônimo de uniformidade ou homogeneidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra coisa. Então, não são conceitos sinônimos, de forma alguma. Então, a aceitação do conceito de unidade na diversidade acaba implicando justamente no desenvolvimento de uma consciência global, de um senso de cidadania mundial mesmo, e desse amor, desenvolve esse amor pela unidade, por toda a humanidade, melhor dizendo. É justamente isso que acaba induzindo, que acaba estimulando que cada indivíduo possa perceber que, uma vez que o corpo da humanidade é um indivisível, cada membro da raça humana, cada membro da humanidade tem justamente a sua responsabilidade de cuidar desse todo, né? E aí, então, finalizo finalmente com a seguinte citação dos escritos Barrais, que diz assim: a diversidade na família humana deve ser causa do amor e da harmonia, como é na música, onde muitas notas diferentes se misturam para formar um acorde perfeito. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, alguns pensamentos iniciais, e fico aberta para a gente poder conversar mais sobre o tema. Muito bem, Renata. Que bacana. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Nadeiro, eu acho que é bacana você dar uma referência aos comentários aí para a Renata do que veio, né? Para depois a gente abrir também a perguntas aqui, para que o pessoal possa interagir com ela também pelo áudio, né? Perguntando aqui, abrindo o áudio e a gente conversar, iniciar um bate-papo, porque esse tema ele é muito instigante, né? Então, eu estava percebendo aqui nos comentários, né, que muitas pessoas até interagiram pessoalmente, né, comentando sobre coisas pessoais que aconteciam com eles, especialmente com relação ao banda e o catolicismo, né? Então, teve um comentário aqui que fala: na Ubanda sofre muito preconceito social, justamente por ausência do conhecimento crítico sobre a religião e informação correta, que foi um ponto que a Renata colocou pra gente, né, que o conhecimento é muito importante. Teve um outro comentário que fala assim: minha família é extremamente católica e desde pequeno cresci ouvindo minha avó falar mal de Umbanda e nunca me questionei sobre, até conhecer a Ubanda e ver que era o oposto de tudo que minha avó pregava sobre. Enfim, teve outros comentários que falam assim: as pessoas odeiam o diferente sem nem conhecer sobre o que se trata. No fundo, é bem o que foi dito. As religiões têm bases morais muito parecidas. Eu poderia ler o restante, mas eu acho que pelo menos essas três a gente poderia, se a Renata quiser comentar alguma coisa sobre isso. Por enquanto não veio muita pergunta, só comentários. Teve um outro comentário que eu vi que foi também legal, de experiência pessoal, né? Tava assim: eu estudava moda em outra universidade e cada um reservava um manequim quando necessário. Um dia fui ler o que estava escrito e estava assim: se você mexer, o Exu vai te pegar.
Aí a pessoa ficou, oi? Teve uma pergunta, né, que eu respondi no chat, né, que foi qual que é o nome desse grupo perseguido no Irã. Eu coloquei o contato aqui no chat, né, são os Bahá'ís, seguidores da fé Bahá'í. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta específica, se possível, escreva aí no chat ou abra seu áudio para a gente poder escutar. Se a Renata quiser, então, fazer algum comentário, depois nós temos aí na sequência já 2 perguntas. Realmente, esses Boa comentários. noite. Oh. Eu tenho uma perguntinha. Bom, primeiro eu quero parabenizar pela palestra e pedir desculpa se tiver algum barulho, é porque eu estou voltando para minha casa, então eu peço desculpa desde já. Renata, a gente sabe, assim, é garantido pelos direitos humanos, né, e para quem professa a fé, de que a gente é livre para expressar nossos sentimentos, né, as nossas vontades, mas desde que seja socialmente aceito pela sociedade. Existe um limite para tudo. E existe um limite para ter uma coexistência entre as religiões, porque a gente sabe que isso é difícil. Né? Coexistir é lidar com o próximo, lidar com a diferença, é difícil, mas existe um limite. Até que ponto eu posso expressar o meu sentimento, a minha religião, sendo que é garantido pelo Estado que eu posso me expor minhas ideias? Até que ponto isso é aceito? Qual o limite? Essa é uma pergunta bem interessante, bem interessante. Olha, se a gente for levar em consideração, por exemplo, a teoria geral de direitos fundamentais, a gente vê que não existe, assim, nenhum direito absoluto. Então, todos os direitos são relativizados. Pelo que eu estou entendendo, a tua pergunta vai muito no sentido de direito à liberdade religiosa versus direito à liberdade de expressão. Não sei se ficou muito claro para mim. Mas se for a tua pergunta nesse sentido, a gente precisa dizer que, de fato, existem limites a todos os tipos de direitos, a todos os tipos de liberdades. Então, isso acaba sendo levado em consideração no caso prático. Se o teu direito à liberdade de expressão fere de tal modo o direito à liberdade religiosa, de tal maneira que acabe pesando demais na balança dos direitos fundamentais, então me parece que sim, é possível que essa liberdade de expressão seja, naquele momento, refreada, digamos assim. Eu não sei se entendi corretamente a tua pergunta. Se quiser clarear mais uma vez, mas minha resposta seria por aí. A pergunta era exatamente essa, porque eu sei que eu tenho o direito garantido de expressão. Uhum. Só que eu também posso. Essa expressão pode ser independente de qual seja, né? Uhum. Até o ponto que a sociedade aceite isso. Mas fica meio contrário, né? Saber que eu posso me expressar, mas que existe um limite para isso, que não é aceito socialmente. Uhum. Então eu queria entender exatamente isso que você falou. Então, a resposta vai muito nesse sentido, considerando a teoria geral de direitos fundamentais, de que não existem direitos absolutos, todos os direitos são relativos, ou seja, não existe uma hierarquia entre os direitos. Todos os direitos são importantes, mas que quando considerados a nível de caso concreto, eles são só pesados. E aí aquele direito que mais pesa na balança pode acabar sendo maior considerado dentro daquele contexto do caso concreto, sabe? Então, vai muito nesse sentido. Realmente é algo que não é fácil. Juízes que decidem isso e o trabalho está com eles, no fim, de decidirem qual que é o direito, qual direito que vai maior sopesar na balança. Entendi. Obrigado, Renata. Ótima palestra. Renata, tem algumas outras perguntas que apareceram aqui enquanto vocês conversavam. Uma delas eu acho que eu posso responder.
É uma bem curtinha, né? Fala esse princípio que foi mencionado no começo, como mulher chamada, é a unicidade, né? Que você tinha comentado, né? Da unicidade da Sim, religião. isso, unicidade. A Teve, unicidade das religiões. teve uma outra pergunta que foi assim: você acha que tem como acabar com o preconceito religioso, visto que é algo que tenha ocorrido muito atualmente? Eu entendo que sim. Eu entendo que é um processo, como eu falei anteriormente, considerando a experiência da comunidade bahá'í iraniana no enfrentamento à perseguição no Irã, é um processo a longo prazo, porque as raízes dele estão atreladas a falsas percepções sobre a realidade humana, a falsas percepções sobre a realidade da humanidade e a falsas percepções sobre o que são as religiões, no fim das contas. Então, é preciso realmente esse processo educacional que chegue realmente assim nas raízes do problema e que venha a transformar a percepção de toda uma humanidade sobre quem nós somos, sobre o que as religiões são e de reconhecer o papel delas na sociedade e de que realmente de superar esses desafios a partir desse esforço individual e coletivo, sabe? Eu realmente entendo e reconheço com convicção de que o preconceito religioso pode ser sim superado, mas é algo que não é do dia para a noite, realmente um processo a longo prazo. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre politeísmo, né? Se o politeísmo vai de encontro à unicidade, né? Se, não nega, né? A pergunta é a seguinte: aquele princípio da unicidade não nega as religiões politeístas? Eu entendo que o princípio da unicidade, ele acho que faz parte do conceito de religião monoteísta. Isso que eu entendo. Não sei se tem algum outro Bahá'í que conheça bem sobre a unicidade, que queira compartilhar esse tema, compartilhar sua percepção sobre esse tema, mas eu entendo que o princípio da unicidade das religiões, unicidade de Deus e da humanidade, enfim, da unicidade de religiões, melhor dizendo, e de Deus, está atrelado ao conceito de religião monoteísta. A próxima pergunta é mais numérico, é quantos Bahá'ís existem mais ou menos no Brasil, se você sabe dizer pra gente. Desde o início da história do Bahá'í no Brasil, que se iniciou lá em 1921, mais de 60 mil brasileiros chegaram a reconhecer a fé Bahá'í e se tornarem Bahá'ís, né? Hoje, acho que a gente pode dizer que existem pelo menos 10 a 15 mil pessoas envolvidas nas atividades socioeconômicas e educacionais que a comunidade Bahá'í tem desenvolvido no Brasil, em todas as capitais do país, em todos os estados desse Brasil gigante. Eu vou falar mais algumas, tem bastante, a gente tá com Que bastante bom, participação. tô bem empolgada. Eu vou ler mais duas, se você puder elencar, tentar anotar aí para não confundir. Uma delas é: podemos associar a intolerância religiosa sofrida pela comunidade Bahá'í com a diversidade de povos e etnias abrangidas pela religião? A outra é: você acha que para acabar com o preconceito religioso, isso deve começar através da mentalidade de cada um? Tem uma terceira aqui que eu acho que dá para também elencar, que é: as religiões que fazem sacrifício, elas verem direitos. Não consegui entender aqui. É uma dúvida que eu tenho. As religiões que fazem sacrifício, elas verem direitos de expressão. Talvez se a Maria Carolina puder abrir seu áudio para expressar melhor essa pergunta. Você quer repetir a primeira pergunta? Eu acho que eu entendi a pergunta dela. Eu acho que era uma questão tipo de ela achar que talvez tem um limite de expressão para uma religião que tenha sacrifício, por exemplo. Religiões que tenham sacrifício. Se eles têm ou não um limite na parte de expressão, de liberdade de expressão. Entendi. Veja, com relação a essa questão do sacrifício em religiões, imagino que a tua referência seja de matriz africana, né? Eu entendo que o STF, na verdade,
tem autorizado, assim, a questão foi judicializada no STF, a princípio por entenderem que seria maltrato aos animais, a questão do sacrifício em rituais religiosos, mas o STF entendeu que, na verdade, não se trata de maus tratos, os votos e deliberações dos ministros foram muito no sentido de explicarem que, na verdade, o sacrifício de animais em rituais religiosos não implica necessariamente em maus tratos. Na verdade, faz parte de ritual religioso e que a história da humanidade tem feito esses tipos de... enfim, tem tratado os animais dessa maneira, né, com o objetivo de se alimentar. Então, e é o mesmo que acontece em rituais religiosos de matriz africana, ou seja, eles não matam por matar, não matam, enfim, por desperdiçar por descaso a vida do animal. Na verdade, após o sacrifício, após o ritual, eles se alimentam e há todo esse conceito de ter gratidão pela vida do animal que foi ofertada, que foi oferecida em ritual. Então, o STF acabou autorizando esse tipo de prática e, enfim, não há qualquer problema nesse sentido, inclusive em termos jurídicos. E acho que independentemente, assim, na minha humilde opinião, assim, particularmente, pessoalmente, eu também não entenderia como algo ruim, desde que não seja feito um sacrifício apenas por maltrato. Então, e é o que acontece, não é maltrato de maneira nenhuma, o que acontece nesses rituais religiosos. A primeira pergunta que foi... Vai lá, Dani. A primeira pergunta que tinha sido feita é se podemos associar a intolerância religiosa sofrida pela comunidade Bahá'í com a diversidade de povos e etnias abrangidas pela religião. Se dá para associar a intolerância religiosa com a diversidade de povos e etnias? Essa é a pergunta. Estou confusa com essa pergunta. Eu não consigo associar. Não sei se a pessoa quer se explicar, fez a pergunta, colocar num contexto. Não sei. Nada, você entendeu? Mais ou menos? Eu realmente fiquei confusa com essa pergunta. Eu imagino que seja por conta da diversidade, né? Por exemplo, se a gente encontra uma comunidade que tem princípios, valores diferentes, né? O padrão, né, que já era realizado anteriormente, é mais difícil de ser mudado, né? Depois que você já tem uma estrutura, né, uma tradição, isso acaba criando uma intolerância, né? De você não querer sair da onde você estava, né? Aí eu penso que foi isso. E aí ele está associando a comunidade Bahá'í, né? Então a pergunta é, podemos associar a intolerância religiosa sofrida pela comunidade com a diversidade de povos e etnias abrangidas pela religião? Tá. Eu acho não. Eu entendo que a perseguição e a intolerância religiosa que os Bahá'ís sofrem no Irã é realmente uma perseguição de caráter deliberado pelo Estado com o objetivo de exterminar uma comunidade religiosa. Não tem a ver com essa gama de diversidade que a comunidade Bahá'í celebra e pretende, enfim, unir, no fim das contas, né? Não sei se eu entendi a pergunta direito, mas acho que foi por aí a minha resposta mesmo. Bom, E a outra pergunta era? tem uma questão que fala sobre se é intrínseco na nossa cultura essa questão de direitos, né? Da gente ter que sacrificar a nossa religião pela outra. Se tem alguma outra questão envolvida aí para não ter intolerância religiosa, né? Se é algo que a gente pode desenvolver individualmente, né? Como que a gente pode quebrar esse paradigma de aceitar o novo, né? Pode repetir a pergunta? Vocês estão muito criativas as perguntas, viu, galera? Tem uma aqui que é o que eu estava falando, né? Você acha que para acabar com o preconceito religioso, isso deve começar através da mentalidade de cada um?
Com certeza, com certeza. Acho que é todo há um esforço individual e coletivo aí na superação do preconceito religioso. Com certeza implica em uma educação que vise inspirar as pessoas a reconhecerem as religiões como verdadeiras, as religiões em geral como potenciais para o desenvolvimento da humanidade, potenciais de contribuição ao desenvolvimento da humanidade, e como fontes de inspiração para nos impulsionar coletivamente a esse processo de transformação social. Tem muito nome aqui, estou passando para ver as próximas perguntas. Uhum. Se alguém por acaso quiser abrir seu microfone e quiser fazer pessoalmente, a gente agradece. Renata, posso falar uma coisinha aqui? Por gentileza, por favor. Eu acho que um ponto que você colocou, acho que foi no começo, que é extremamente importante porque tem diversas perguntas aí de dizer como é que a gente elimina o preconceito religioso, né? Uhum. A gente sabe que o preconceito, ele vem da má informação. Mesmo os Baha'is no Irã são perseguidos e muitas vezes socialmente discriminados por má informação. Até recentemente, me parece que houve uma campanha de propaganda nas redes sociais, na televisão e tudo, né? Então, eu acho que um dos estudantes aí diz que a avó falava mal da Umbanda, até que ele conheceu a Umbanda e viu que não era aquilo que a avó falava, e que provavelmente a avó também já tinha ouvido de mais alguém e foi passando essa informação que não era correta, né? Então, eu acho que o princípio essencial para cada um de nós é buscarmos olhar e avaliar as coisas com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos próprios ouvidos, diretamente da fonte. Para que, tanto positivamente como negativamente, isso é importante, né? Cristo disse, por exemplo, que a gente pode reconhecer uma árvore através dos seus frutos. Então, a partir do momento que eu me disponho a ouvir isso com os meus próprios ouvidos, ver com os meus próprios olhos, eu tenho certeza que muito da discriminação de qualquer uma das tradições religiosas ou crenças que as pessoas possam ter seriam eliminados. E foi isso que lá no começo você falou, que a essência é a mesma, no final das contas, né? E que muitas vezes, pelos nossos preconceitos, a gente coloca uma série de barreiras que nos impedem de enxergar a realidade. Então, eu acho que esse ponto que você colocou era legal você retomar e enfatizar ele, porque para a eliminação do preconceito religioso, em primeiro lugar, nós temos que nos abrir para ver com os nossos próprios olhos. Excelente, Fariba, obrigada. Realmente isso. Inclusive, essa é uma das implicações que eu acabei trazendo sobre o direito à liberdade religiosa, né? Que vai muito nesse sentido de nos permitir a possibilidade de entendermos a realidade por nós mesmos. E quando a religião é manipulada, ela acaba sendo manipulada a tal ponto que nos impede de ver a realidade como ela criando falsas percepções e mal entendimentos sobre outras religiões ou sobre outros temas. Realmente é extremamente grave a maneira como a religião pode influenciar, ou melhor, a manipulação da religião, do que ela pode influenciar nas massas, né? Então, e aí a gente precisa de uma educação que seja abrangente, que venha a celebrar a liberdade, a interreligiosidade, e venha a abarcar o estudo das religiões a partir dos seus princípios, e não exatamente tentando identificar como uma religião como a mais correta ou como a mais precisa, mas, no fim, identificar a religião de maneira livre, de a gente querer entender e conhecer elas como fonte de conhecimento, que é o que, no fim das contas, a religião né? Uma fonte de conhecimento e que é capaz de contribuir para o desenvolvimento espiritual da humanidade.
Teve algumas pessoas que perguntaram especificamente sobre a fé Bahá'í, sobre os Baha'is, né? Queria sugerir da gente fazer meio que um complemento, né? Se você puder começar a falar um pouquinho sobre Uhum, é, é, que você falou, né? O surgimento, né? De 1844, uhum, de alguns princípios, né? uhum, E aí eu puder ir complementando para a gente poder apresentar. uhum. Teve uma outra pergunta aqui no final, que fala qual o papel das políticas públicas no combate à intolerância religiosa. Então, as políticas públicas, elas vêm justamente nesse sentido de abarcar e de contemplar ações afirmativas. Então, todas as ações afirmativas, mas também de melhor ampliar a possibilidade do exercício de diversos direitos, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas no sentido de combate à intolerância religiosa, vai no sentido de, por exemplo, um governo pensar sobre como justamente criar espaços de comunhão entre as religiões e de fazer com que elas sejam conhecidas, sejam melhor compreendidas pela população em geral. E aí, no sentido de realmente de extirpar esses maus entendimentos, as falsas percepções sobre as religiões como um todo, né? Então, acho que as políticas públicas, de fato, podem muito contribuir para o combate à intolerância religiosa e para a promoção da liberdade religiosa e do exercício plano das nossas religiões, né? Por enquanto é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tá aberto aí para poderem falar. Temos mais 10 minutinhos. Sobre a próxima palestra, já está agendado daqui 2 semanas. Vai ser sobre livre, independente busca da verdade, que é um outro princípio Bahá'í que também está atrelado ao tema de hoje, né? Então, Bastante. já podem agendar aí, dia 18 de agosto. Carlos Alberto levantou a mão. Carlos, pode fazer a sua pergunta. Oi. Carlos? Será que tá aí? Carlos, tá aí? O microfone está fechado. Se estiver Pronto. Agora. Oi, Carlos. Desculpa, hein? Esqueci de abrir. Tranquilo. Sem problema. Não, que a Renata também havia comentado no início sobre que a ONU também está fazendo um trabalho tal, né? Sobre as questões, né? Então a minha pergunta é a seguinte: eu particularmente não soube muita coisa a respeito da comunidade Bahá'í e dessas atrocidades que foram cometidas lá no Irã, né? Então a minha pergunta é assim: o que a ONU, por exemplo, o que os órgãos internacionais estão fazendo e vocês também estão fazendo para divulgar e para que os órgãos, as pessoas saibam da problemática de vocês, que é super grave, né? Uhum. Excelente, muito obrigada pela pergunta. Então, começando a partir da atuação da ONU, como eu falei na minha exposição, a ONU oferece uma série de mecanismos de proteção de direitos humanos com o objetivo de tratar justamente diversas temáticas de violações de direitos humanos, né? Então, temos, por exemplo, mecanismos atrelados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, temos mecanismos atrelados
Assembleia Geral da ONU, e dentro desses órgãos da ONU, existem resoluções que são votadas pelos Estados-membros da ONU à luz dessas violações de direitos humanos. E aí eu vou colocar um exemplo que tem a ver com a situação dos Baha'is do Irã, né? Então, por exemplo, todo mês de março, em todos os anos, existe uma resolução que é votada pelos Estados-membros sobre a situação de direitos humanos do Irã. E nessa resolução, o relator especial da ONU para a situação de direitos humanos do Irã, ele acaba reportando o que acontece no Irã no que se refere à temática de direitos humanos. E aí, nos relatórios, se você tiver curiosidade de pesquisar sobre, você vai lá ver várias violações sendo descritas, e inclusive as violações que estão atreladas, que são cometidas contra a comunidade Bahá'í iraniana. Então, o relator lá, ele explica, baseado no que a sociedade civil fala, e também do que ele tenta investigar e do que ele tenta identificar dentro do Irã. Apesar de que o Estado iraniano, há alguns anos, parece que não tem permitido a visita, não tem respondido aos pedidos de visita do relator especial da ONU para o Irã. Mas, enfim. E aí lá, nesse relatório, tem escrito o que acontece. E aí, nessa resolução, os Estados-membros acabam votando a favor ou contra a resolução, e isso acaba implicando em algumas sanções para o Estado violador de direitos humanos, acaba implicando em alguns compromissos que o Estado precisa cumprir para garantir os direitos humanos. Então, considerando aqui o que o Brasil faz à luz dessa resolução, o Estado brasileiro acaba se abstendo de votar, infelizmente, na resolução sobre a situação de direitos humanos do Irã, em razão de questões econômicas, mas na sua explicação de voto, na sua justificativa de voto, o Estado brasileiro tem sempre mencionado a sua preocupação com a situação dos Baha'is iranianos e reconhece expressamente que existem violações sendo cometidas contra o Estado, contra os Baha'is do Irã. Isso é extremamente importante, realmente é uma maneira de pressionar o Estado iraniano no sentido de dizer que a gente está observando, o mundo tem observado o que vocês têm feito contra os Baha'is. Enfim, a mesma coisa acontece dentro dos mecanismos que acabam sendo deliberados, dentro da resolução que é deliberada também em novembro, durante a Assembleia Geral da ONU, também à luz da resolução que é votada sobre os direitos humanos do Irã, e os Baha'is também acabam sendo mencionados, não só pelo Brasil, mas também por vários outros países. É realmente relevante o que acontece aqui no Brasil e em outros países. A gente tem os governos são contactados, representantes governamentais são informados do que acontece, seja diretamente ou através de campanhas internacionais que são formuladas e que vários países têm participado, celebridades têm participado, representantes governamentais, seja membros do parlamento de vários países, isso inclui aqui no Brasil também. Enfim, há toda uma movimentação dentro desse esforço de dar voz aos Baha'is iranianos que, infelizmente, não têm a possibilidade de responderem às acusações que são feitas, às difamações que eles são atacados dentro do Irã, mesmo havendo, por exemplo, uma lei de imprensa no Irã, que no seu artigo 5º prevê a possibilidade de ser dada direito de resposta, mas aos Baha'is não é dado esse direito de resposta. Então, há todo um esforço internacional para ajudar os Baha'is a darem essa voz a eles e de fazer com que a situação deles seja conhecida no mundo inteiro. Acho que eu consegui responder as duas perguntas aí. Sim, legal. Obrigado. Muito bem. Só acrescentando, então, para aqueles que têm curiosidade de acompanhar a situação dos Baha'is no Irã, eu posso sugerir que vocês sigam duas contas, uma conta no Instagram e uma conta no Twitter. Eu vou escrever aqui. A conta no Instagram se chama emdefesa.aosbahais. Quem viu? E a conta no Twitter é Defesa aos Baha'is. Constantemente, a gente tem postado algumas informações, atualizações sobre a situação dos Baha'is no Irã e em alguns outros países. Aqueles também que quiserem
acompanhar. O escritório de assuntos externos também tem uma conta, o escritório de assuntos externos da comunidade Bahá'í do Oriente também tem uma conta chamada SASG Bahá'í. Lá também tem algumas informações sobre. Então, fica aí de informação para aqueles que têm curiosidade de acompanhar a situação. Que bom, obrigada. Muito bacana. Mais alguém? Que a gente já está em momento de encerrar, o pessoal já vai iniciar aí as outras atividades, 19h20, né, que é o nosso limite. Não? Renata, então, em nome da universidade, eu te agradeço muito pela sua contribuição, por trazer de uma forma tão lúcida, né, tão empoderada, uma reflexão como essa, que exige ser respeitosa de princípio, né, e você traz isso de uma forma muito natural, né, está muito introjetado em ti este respeito e esta compreensão do todo, né, para poder trazer um tema tão difícil como este. Né, é um tema complicado, nós já partimos de preconceitos em todas as instâncias da nossa vida, né, em todos os locais, em tudo aquilo que fazemos. Né? Teve até um comentário aqui, se você usa um tipo de roupa para exercer sua religião, você é julgado, você muda aquela roupa e você é julgado por ter modernizado um processo que era tradicional. Então, enfim, essas coisas elas são tão delicadas, né? A todo tempo nós estamos sendo julgados, há preconceito em tudo. E trazer uma reflexão como esta, desta maneira, isso é muito contributivo, muito enriquecedor. Eu acho que para a gente aqui na universidade, que estamos aqui na mecânica, né? Aprendizado de questões sistematizadas, técnicas profissionais, tal e tudo mais, ter a oportunidade destas reflexões tão amplas e de ampliar a nossa visão de mundo sobre questões que estão ocorrendo aí e que há caminhos e há dever de cidadão, né? De que nós temos que nos informar, temos que nos posicionar frente a essas questões. Então, eu acredito que a sua palestra trouxe para a gente hoje uma grande reflexão, uma grande contribuição. Te agradeço mais uma vez, parabenizo pela sua condução. Passo a palavra agora também aqui ao Nader para fazer um encerramento, um convite aí, porque o Nader também houve muita curiosidade sobre as questões da fé Bahá'í. Nader, aqui na comunidade, no ABC, em São Caetano, há atividades tão aí sequenciais, semanais, né? Para quem quiser conhecer, se puder fazer o convite aí para a turma, a palavra é tua. Muito obrigado, Renata. Tenho poucos minutos, né, para poder falar tanta coisa. Deixa eu só agradecer, tem muitos comentários gentis aqui. Obrigada, gente. Fico feliz que tenha sido proveitoso. Fiquei realmente muito, muito feliz pela oportunidade, à disposição. E, enfim, seja um sucesso esse ciclo de palestras. E ainda vai seguir por mais alguns. São 20, né, o total. Então, tem vários ainda pela frente. Que bom. Fico feliz. Isso, estamos entrando na metade agora, né, nosso ciclo. A gente vai tentar continuar, né, depois presencialmente, assim que a pandemia der uma amenizada. Mas sobre a questão do Ricardo, né, a gente tem algumas atividades acontecendo aqui. Uma é a da USCS, né, com professores e funcionários, que acontece às segundas-feiras, mas também podem ter outros convidados, né, estudantes. Acontece de segunda-feira às 8 horas, então quem quiser participar, entre em contato com o Ricardo. Temos também a conversa significativa sobre outros temas, né, além desses que são de palestras de Abdu'l-Bahá, temos outros temas acontecendo às sextas-feiras, às 8h30 da noite. E também temos celebrações Baha'is, né, que acontecem à medida que elas chegam, né? Tem o aniversário de Bahá'u'lláh, aniversário de Abdu'l-Bahá, o Ano Novo, né? Quem quiser conhecer o Ano Novo vai ter o ano que vem, né? Já passamos. E assim por diante. Mas eu queria frisar o site, né? Muita gente, né? Pediram o contato, né? www.bahai.org.br.
E para entrar em contato com a gente, tem alguns meios de comunicação. Tem um e-mail, que é um planeta, um só povo, com numeral, então um planeta, um só povo, @gmail.com. Temos também a página do Instagram, que é Comunidade Bahá'í SCS, tudo junto. E é isso. A próxima palestra vai ser sobre livre, e independente busca da verdade, com uma nossa amiga também aqui do ABC. Eu vou deixar em suspense para vocês conhecerem ela no dia. Mas novamente eu queria agradecer muito especialmente a Renata, que é nossa convidada aqui, pôde estar com a gente, né? Fico muito feliz de poder estar com você. E é isso. Muito obrigado a todos por estarem aqui, né? Passamos o nosso recorde, mais de 220 pessoas. Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Renata. Boa noite a todos vocês. Os próximos aqui também vou encaminhar para vocês nos e-mails de vocês que participaram aqui das próximas agentes, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.